Olá pessoal, voltamos para mais uma aula rápida e desta vez vamos trabalhar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. O que seria a segunda lei de Ohm? Ora, a segunda lei de Ohm é o seguinte, trata sobre os nossos famosos componentes aí dessa lei. Ou seja, esse R aqui seria a nossa resistência, ou seja, a resistência, como a gente já viu lá na primeira lei de Ohm, seria aquele efeito da natureza que faz oposição à passagem da corrente elétrica, ou seja, é a dificuldade que o elétron tem de circular sobre um condutor, né? Porque esse condutor não deixa ele andar facilmente, por assim dizer. E ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual à nossa resistividade, que é o Rohr. Eu não sou alemão para pronunciar corretamente, mas Rohr, né? Vezes a nossa distância, que é esse Lzinho aqui, dividido pela nossa seção transversal, no caso do condutor. Ou seja, o que seria essas duas letrinhas aqui? Esse L é essa distância aqui, ó, desse condutor. E esse S seria a nossa seção transversal, ou seja, a espessura do nosso condutor, né? E o Rohr aqui é dado pelo tipo de material. Ou seja, aqui nós temos o cobre. Se eu selecionar, no caso, o alumínio, ele tem uma outra resistência, né? Uma outra resistividade, perdão, o alumínio não, o ouro, né? Se eu selecionar, no caso, o alumínio, ele vai ter aqui, no caso, uma outra resistividade. Ó, aqui cai até um mito do pessoal pegando e falando assim, não, o cobre, digamos assim, ele é mais ruim condutor do que o ouro. Não, a gente vai ver que o ouro, a resistividade dele é maior, ou seja, ele não é tão bom condutor de eletricidade. A vantagem dele é porque a oxidação dele não é tão fácil, né? Digamos assim, o cobre, existe um fenômeno lá que seria a oxidação, que a gente chamamos de ginabre, né? Ele acontece isso mais fácil, a do ouro não. E a gente vem aqui no na nossa prata, né? A prata, sim, a prata ela é melhor condutor do que o ouro, mas não chega a ser tanto. Mas como ela é mais cara, né? O cobre é mais barato, então seria mais vantagem nós utilizarmos o cobre como condutor de eletricidade. E por que não o alumínio? Pessoal, o alumínio, apesar dele ter ser bastante abundante, no caso, na natureza, a tração mecânica dele não é muito boa. Do caso, do cobre é melhor, né? Aí tem uma certa, por que nós usamos o cobre dentro de instalações elétricas residenciais e utilizamos o alumínio, dentro de sistema eletropotência, né? Isso aí tem uma série de outros fatores e depois não cabe a esse assunto aqui. Mas vamos entrar em detalhes. Ou seja, só quero que vocês tenham uma ideia, não vou entrar em cálculo, quero que vocês tenham uma ideia do que seria cada um desses componentes. Vamos trabalhar com o nosso cobre, que seria aí o nosso... é, vocês vão ver cobre aí por resto da vida de vocês, escolher trabalhar com eletricidade, então o cobre seria o mais utilizável aí no mercado. Vamos lá, a nossa resistência, ou seja, a quantidade de oposição a passagem de corrente elétrica vai ser igual ao quê? A resistividade do material, quanto que esse material é difícil a corrente elétrica passar por ele, né? Que isso é dado por metro, ou seja, o cobre tem 0,017 micro-ohm por metro, né? A cada metro, né? Quer dizer, se eu tenho 1 metro, eu tenho isso aqui. Se eu tiver 2 metros, eu vou ter o dobro disso aí. Isso dependendo da seção dele, né? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui nós temos nossa distância. Se eu aumentar, repare o seguinte, se eu aumentar essa distância aqui, esse L, eu vou estar aumentando a resistência. Para que o R aqui, ó, ele vai crescendo, né? Estou aumentando a distância, estou aumentando também a resistência. Porém, pessoal,
Sabe aquele negócio, se eu aumentar a minha área, ou seja, aumentar a bitola do meu cabo, eu vou diminuir a resistência. Por isso que muitas vezes, quando eu vou dimensionar, no caso, a fiação para um determinado circuito, né, eu devo pegar e dimensionar uma seção do condutor maior. Para quê? Para que ele possa passar mais corrente elétrica. Com isso, a resistência dele diminui. Ou seja, um básico exemplo que eu dou em todas as minhas aulas do chuveiro elétrico, né? Se eu pegar e colocar um fio de 1,5, né? Um fio muito fino, ou seja, ó, coloquei um fio muito fino. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma resistência muito alta. Obviamente, essa resistência muito alta vai dar uma queda de tensão, né? Vocês lembram aí, porque isso aqui é aula de revisão, vai dar uma queda de tensão e obviamente o fio vai esquentar. E o fio esquentou é perda de energia. E também se a distância for muito longa também, pessoal, a distância sendo muito longa também vai dar uma resistência maior. Ou seja, se você quer ter aí no caso uma resistência baixa, aumenta a bitola do condutor e encurta a distância dele. Encurtando a distância, você vai estar encurtando também ou diminuindo a resistência. Obviamente, se você puder colocar um material, ou seja, aqui, ó, repare o seguinte, se eu mudar para a prata, eu vou ter uma resistência menor. Se eu mudar lá para o alumínio, porque não tem jeito, eu tenho que ser alumínio, eu vou ter que ter um condutor, vou ter que dimensionar um valor aí do condutor com a seção maior. Tranquilo? Beleza, pessoal? Até a próxima aula.